O estado de São Paulo enfrenta uma de suas maiores crises em relação a incêndios florestais. Somente neste ano, quase 5 mil focos foram registrados, número esse que é o maior desde 1998. Quase metade do fogo deste ano foi registrado nos últimos 3 dias. Os incêndios de grandes proporções no interior do estado cobriram cidades de fumaça, bloquearam rodovias e chegaram a matar funcionários de uma usina em Urupês que tentavam combater o fogo. A situação levou o governador Tarcísio de Freitas a criar um gabinete de crise para atuar nas queimadas. Raquel Galinatti, minha amiga, quero começar contigo porque há uma grande desconfiança de que isso se trata de crime. Há muita desconfiança de que se trata de crime, inclusive algumas usinas têm dado recompensa para quem ajudar a esclarecer esses fatos criminosos. Raquel Galinatti. Sim, tem esses indícios, até porque aumentaram de forma significativa, de forma exponencial. E, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo acabou de informar que um homem foi detido com um galão de combustível próximo a Batatais, uma das áreas aí incendiadas. Ribeirão Preto, toda essa área aí do interior. Então, realmente, é necessário investigações da Polícia Civil para poder identificar a autoria o autor desses crimes, se criminoso foi o incêndio, em relação a tudo isso que a gente está vivenciando e presenciando aqui no estado de São Paulo. Muito bem, os incêndios que atingem São Paulo têm assustado todos esses moradores. A gente recebe agora no Tá na Roda o prefeito de Ribeirão Preto, prefeito Duarte, que chega na programação da Jovem Pan para falar conosco sobre a situação de momento lá em Ribeirão Preto. Prefeito, boa tarde, bem-vindo. Conta pra gente como tem sido esses últimos dias aí de combate a incêndios na sua região, uma das cidades mais afetadas, a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Nelson Kobayashi. Boa tarde a toda a roda de participantes do Tá na Roda da Jovem Pan e quem nos acompanha nessa entrevista na tarde de hoje. Nós tivemos um período de estiagem muito acentuado nas últimas semanas, praticamente sem nenhum período de chuva. Isso levou a uma seca muito grande em toda a nossa cidade, em toda a nossa região, em grandes regiões do nosso estado de São Paulo. E da sexta-feira última, 48 horas atrás, até sábado, ontem, nós tivemos um agravamento na queda da umidade relativa do ar, chegou abaixo de 20%, e focos de incêndios em várias regiões da nossa cidade, em especial nas regiões norte, oeste e sul. Rodovias interditadas, impossibilidade de deslocamento entre municípios, ao longo de um período muito acentuado. Polícia Rodoviária atuou, polícia localmente, e nós tivemos ontem cedo uma mobilização necessária, emergencial, urgente, com várias instituições da nossa prefeitura, além da Secretaria de Águas e Esgoto, Saúde, Meio Ambiente, Educação, entre outras, e o apoio da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Ministério da Saúde, Defesa Civil. O que foi feito? Foi feito um trabalho articulado logo pela manhã de ontem e na parte da tarde nós tivemos um avanço vertiginoso desses focos de incêndios que passaram a tarde toda queimando regiões da cidade, todas essas equipes combatendo para apagar, esses incêndios. Nós apagamos inicialmente o incêndio na Zona Norte, no Moura Lacerda, seguimos em seguida para a Zona Oeste, na Avenida dos Bandeirantes, ao lado do Banco de Alimentos. Em seguida, uma chamada bastante gravíssima que aconteceu na Zona Sul, no residencial Alphaville, e passou-se a noite, portanto, apagando incêndios, socorrendo pessoas. Felizmente, não tivemos nenhuma vítima, nenhuma morte, nenhuma gravidade maior, nenhuma casa foi incendiada, as pessoas deixaram as casas temporariamente por medo, mas depois já voltaram, e durante a madrugada e o início do dia de domingo, nós começamos a ter uma chuva, uma garoa, que aconteceu na cidade inteira e permanece até agora atenuando, e nós não temos, portanto, nesse momento, nenhum foco de incêndio. Os sistemas de meteorologia apontam que nos próximos dias nós deveremos voltar a ter períodos de estiagem. Então, nós estamos preparados para enfrentar mais um período de estiagem, junto com os equipamentos de combate a incêndio.
A Guarda Civil Metropolitana está equipada com caminhões-pipa, motobomba, jatos de água, Corpo de Bombeiros idem. As brigadas dos residenciais também ajudaram bastante. Nós estamos agora cuidando do abastecimento da água da cidade. Nós temos 120 poços artesianos que abastecem Ribeirão Preto, uma cidade de 700 mil habitantes. E nesse momento temos 2 desses poços artesianos com interrupção. Um porque a bomba queimou no Parque Ribeirão, que abastece aquela região, e o outro no Educandário, que abastece a região do Jardim Independência e adjacências. Estamos procurando normalizar a reservação dessas águas. Suspendi as aulas da rede municipal de educação amanhã, para que as escolas possam ser limpas, a fuligem retirada, as escolas possam ser organizadas, para que não haja, portanto, prejuízos nem problemas para os nossos estudantes, para as nossas crianças, para os professores, colaboradores, e retomaremos as aulas normalmente a partir da terça-feira, dia 27. Essas aulas que deixaram de acontecer amanhã serão repostas em cima do planejamento da Secretaria da Educação no próximo dia 14 de outubro. Na questão dos postos de saúde, as nossas 4 unidades de pronto atendimento e as dezenas das nossas unidades básicas de saúde estão preparadas, equipadas, profissionais mobilizados, além dos médicos, por força dos atendimentos de inalação, parte de fornecimento de medicamentos, reposição de sais por força das desidratações ou problemas respiratórios. A gente está demandando muito as nossas equipes, tanto de enfermagem quanto de auxiliares, né, de enfermagem. O aumento no domingo de hoje até o meio-dia foi 10,3% do que a média que a gente tem nos domingos dentro de uma normalidade. Estamos preparando essas equipes da saúde para segunda e terça-feira ter uma procura maior nos postos em função das consequências da inalação, da poluição, dos problemas de fuligem. Então agora é limpar a casa, limpar a cidade, ficar atento na contenção dos focos, verificar se os rescaldos dos incêndios de fato foram controlados e deixar a cidade voltar à sua normalidade. Prefeito, o senhor falou sobre todas as ações aí no âmbito municipal da Prefeitura de Ribeirão Preto. Minha pergunta é como tem sido a relação com os outros entes. O senhor recebeu algum tipo de ajuda, de comunicado, de contato do governador Tarcísio, da Defesa Civil, do governo federal, de algum dos ministros do presidente Lula? Como tem sido essa relação tanto com o governo do estado de São Paulo quanto com o governo federal? Bom, toda ajuda é bem-vinda. O governador esteve em Sertãozinho no dia de ontem, depois hoje esteve fazendo uma entrevista coletiva no aeroporto de Ribeirão Preto, anunciando a presença dos aviões da Força Aérea para que possam jogar água na eventualidade do surgimento de novos focos de incêndio na cidade e na região, e anunciou algumas medidas que eu ainda não tenho o detalhamento, porque não tomei contato mais particular em cada uma delas. O governo federal colocou o Ministério da Saúde à disposição. Recebi um telefonema de um representante do Ministério das Relações Institucionais, em nome do ministro Padilha, também se colocando à disposição. Até agora, as nossas estruturas foram suficientes, né, para controlar os incêndios e fazer o atendimento à população atingida. Mas é claro que qualquer ajuda que venha a ser apresentada, ela é muito bem-vinda, tanto da parte do governo do estado quanto do governo federal. E aqui ressalto as forças de suporte, tanto da Polícia Militar Rodoviária do governo do estado, Corpo de Bombeiros, né, que atua do ponto de vista estadual e do ponto de vista municipal. Guarda Civil Metropolitana, muito bem equipada aqui em Ribeirão Preto, com equipamentos, caminhões, pipa, jatos d'água, ajudou muito, né, para que nós pudéssemos ter um controle mais efetivo e evitarmos um desastre maior. Nenhuma casa foi queimada, nenhuma pessoa morreu, muita gente assustada, né? Infelizmente isso acontece por força da gravidade, da dimensão dos incêndios, mas nesse momento nós não temos nenhum foco, a cidade está debaixo de uma garoa fina, graças a Deus que a chuva veio, e vamos estar preparados para que nos próximos dias, dependendo das condições meteorológicas, a gente continue a fazer o enfrentamento, e muito importante, a população está mobilizada, né? Tanto para poder ingerir bastante líquido, principalmente os idosos
e as crianças, que são aqueles cidadãos que acabam sofrendo mais com a desidratação, atendimento rápido, né, nos nossos postos de saúde e procurar valer o abastecimento, normalizar o abastecimento, porque tanto na sexta-feira à noite quanto ontem à noite, no sábado, nós tivemos variações de energia aqui na cidade, por força dos ventos, por força das queimadas, que acabou criando problemas nos sistemas de bombeamento das nossas estruturas de abastecimento de água da cidade, que já estão todas normalizadas, à exceção, como eu disse, do Parque Ribeirão e do Jardim Independência, lá no Poço Artesiano do Educandário. Prefeito, o Luiz Augusto Durso está aqui com a gente e vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, prefeito. Alegria recebê-lo aqui na programação da Jovem Pan. Em primeiro lugar, parabéns pela atuação diante dessa catástrofe aí que assustou a população não só de Ribeirão, mas todo mundo que acompanhou as imagens, principalmente pela imprensa e pela internet. Eu queria saber se a prefeitura já tem alguma informação em apoio à Polícia Civil da região, se tem algum responsável, se realmente foi criminoso o início dessa queimada e se a prefeitura tem condições daqui para frente de tomar medidas para que isso não volte a acontecer, porque realmente a proporção foi bastante assustadora para quem acompanhou de longe aqui de São Paulo. Bom, Luiz Durso, respondendo a sua pergunta, ela é sim, né? Tem. As queimadas, elas ocorrem basicamente por 3 razões. A primeira, mais espontânea, quando você tem, com a incidência do raio de luz, de sol, né, algum caco de vidro, alguma garrafa, aquilo se transforma numa espécie de lente, tem mato muito seco, aquele raio de sol se amplifica, né, se multiplica com a lente daquela garrafa, daquele vidro, e aquilo gera um fogo espontâneo. O segundo é alguém que joga bituca de cigarro, um palito sem intenção, né, mas de maneira dolosa, ou melhor, de maneira culposa, vai gerar um incêndio. E tem esses que botaram fogo deliberadamente, inclusive câmeras de circuito fechado de televisão flagraram pessoas, e essas pessoas ou já foram detidas ou serão detidas de posse dessas informações, dessas imagens, e vão pagar por esse crime absurdo, né, de tocar fogo e gerar um transtorno e a possibilidade, inclusive, do mal que possa trazer para as pessoas. Então, está todo mundo muito atento em focos que possam eventualmente acontecer. Infelizmente, existem pessoas inescrupulosas com esse tipo de comportamento e a eles tem que caber a força da lei e a punição necessária pela gravidade desse tipo de delito, desse tipo de ação criminosa. Prefeito, agora a pergunta é do Diogo da Luz. Boa tarde, prefeito. Uma honra falar consigo, embora num momento tão tenso e preocupante, e é bom saber que o pior parece já ter passado. A gente tem ouvido que desde a minha querida Cristais Paulista até Dracena ou mais, muitas regiões estão sendo queimadas. E tenho ouvido já, seguindo na linha do que ele perguntou, Durso, alguns jornalistas independentes, individualmente, dizendo que foram usineiros ou fazendeiros que puseram fogo, colocando até algumas imagens que quero crer que, se houve, foi o chamado fogo de encontro. Então eu pergunto ao senhor agrônomo, que é conhecedor bem dos assuntos da roça, que explique como pode ser isso, porque não me parece que quem está estabelecido fosse colocar fogo de propósito. Bom, é claro, né, Diogo, e obrigado pela sua pergunta. Você que é de Cristais Paulista, região de Franca, sabe que por força desses incêndios, sejam eles intencionais ou não, a rodovia Cândido Portinari, que liga Franca, passando lá para cima por Cristais até Ribeirão Preto, teve que ficar interditada durante várias horas. Assim aconteceu com Antônio Machado Santana, que liga Ribeirão a Araraquara, a Mário Donegás, P3291, que liga Ribeirão Dumont Pradópolis, com acesso a Sertãozinho, Antônio Carlos Tonani. Quer dizer, isso trouxe um problema, inclusive, de logística, de deslocamento de pessoas muito sério nesses dias de sexta e sábado. Agora, todas essas rodovias estão liberadas. E muito delas, né, foram interditadas, quer dizer, todas elas por força dos incêndios. E essas pessoas com esse tipo de conduta que você colocou precisam ser severamente punidas, né, exemplarmente, até para que a repercussão dessa punição faça coibir qualquer tipo de tentativa de ação dessa maneira desastrosa, que é tacar fogo. Não acredito que proprietários rurais tenham tacado fogo nos seus próprios canaviais,
a não ser que por orientação das brigadas de incêndio. Quando você tem incêndios de grandes proporções, a própria queimada, né, do incêndio contra o incêndio que vem vindo é uma estratégia de combate. Isso pode ter sido utilizado dependendo das circunstâncias. Agora, tacar fogo deliberadamente para ver incendiar, eu acredito que isso não tenha acontecido por parte dos produtores, que são, na minha opinião, aqueles mais interessados em preservar o meio ambiente, porque eles vivem, né, do cultivo do solo, e o solo, estando em condições adequadas do ponto de vista físico, químico, para a produção, é muito melhor. Então, claro que, como eu disse na resposta do Luiz Durso, e agora na sua, é importante os meios policiais atuarem de maneira exemplar assim que forem localizados as pessoas que deram foco intencional nesses momentos onde muita gente sofreu e continua sofrendo as consequências dessa queimada, felizmente nesse momento, sem focos de incêndio, sem estradas interditadas e a população mais tranquilizada depois do desastre e do susto que nós tomamos ontem, no sábado, na parte da tarde, onde às 5h20, com o sol ainda bem forte, a cidade totalmente escureceu. Parecia que tinha havido um eclipse solar total, por força de uma camada de fuligem que a corrente de ar trouxe e cobriu a cidade de Ribeirão Preto, e nós escurecemos ainda durante o dia. Foi uma coisa muito impressionante que eu nunca tinha vivido na minha vida, e uma seca dessa intensidade também nascido aqui em Ribeirão Preto, também nunca tinha vivido durante todos os meus anos de vida. Muito bem, nós seguimos conversando aqui com o prefeito Duarte Nogueira, prefeito da cidade de Ribeirão Preto, uma das cidades mais impactadas aí por essa onda de incêndios que todo o interior de São Paulo tem sofrido nos últimos dias. Prefeito, agora a pergunta é do Guilherme Mendes. Prefeito Duarte, boa tarde. Em primeiro lugar, eu desejo de muita força no seu trabalho e sucesso, que em breve você supere esse momento tão difícil. Eu vou lhe fazer 2 perguntas breves. A primeira, na linha do que o Diogo colocou, o quanto o senhor estima ou acha que esse tipo de prática, que muitas vezes era comum em Ribeirão, óbvio que não como causa de um incêndio dessas proporções, mas a queimada, não é? Próximo aos canaviais, e que gerava muita fuligem, aquela fumaça que por vezes tomava a cidade. O quanto o senhor acha que esse tipo de prática, que era comum na agricultura, ainda vai continuar a ser utilizada, tendo em vista incidentes como esse? E o segundo ponto, a gente percebe que na Europa, cenas como essas que a gente viu em Ribeirão são bastante comuns. Há um ano em Portugal, mais de 40 pessoas morreram em acidentes em estradas que foram fechadas em razão do fogo. O senhor acha que o Brasil pode estar entrando num período similar de secas, em que esse tipo de ocorrência vai ser cada vez mais comum? Ou o senhor acredita que esse é um episódio isolado e que nós não devamos nos preocupar em ter cenas recorrentes nos próximos invernos, nos próximos períodos de seca? Bom, 2 boas perguntas, né, Guilherme? A primeira, né, quem é originário da agricultura, eu sou neto de agricultor, o meu avô, lá no passado, usava o fogo como manejo para administrar as pastagens, né? Você chegava num período de seca, fazia os vários pavis, né, dentro daquele pasto que já estava muito seco, colocava fogo. Nas vésperas de vir a água, o fogo queimava a palhada, vinha a chuva e aquele capim brotava novamente. Hoje já não se usa, pelo menos aqui na nossa região, esse tipo de procedimento agrícola, esse tipo de manejo. Existem outras maneiras de você gerenciar a melhoria da sua pastagem, com cobertura de fertilizantes, com outras práticas culturais. A outra questão é de que esse tipo de manejo ele acaba trazendo perda de produtividade nos anos subsequentes. Então, é uma coisa que eu acredito que esteja caindo em desuso. E sobre o aspecto do que você citou em Portugal, existem outros países que, a própria Califórnia, nos Estados Unidos, recentemente também teve incêndios em grandes proporções, em virtude da seca e a falta de corredores e de acero de separação desses maciços florestais, que às vezes são florestas plantadas de pinos, eucaliptos e outras variedades que são plantadas para extração ou para cultivo, e esse tipo de
de falta de planejamento nos arruamentos acabam permitindo com que o fogo não fique limitado a um determinado talhão e acabe pulando para outro. Aqui faz 2 anos que a gente já vem fazendo com alguns residenciais, em especial esse que foi acometido ontem aqui na região do Alphaville. A gente já vem fazendo em 2 anos um trabalho entre a prefeitura, a infraestrutura, meio ambiente e o síndico e os moradores desses residenciais que estão perto da Mata de Santa Teresa, e esses aceros já foram feitos previamente no começo do período de estiagem desse ano. Então isso ajudou a evitar com que o fogo se alastrasse. Nem por isso a gente teve grandes proporções de queimadas. Então, as mudanças climáticas, né, elas vieram de maneira muito clara. É uma espécie de castigo que nós, seres humanos, estamos tendo em função da falta de controle, de equilíbrio com a relação com o meio ambiente. Jogamos demais carbono na atmosfera, isso criou o efeito estufa, impede que os raios solares atravessem a atmosfera, eles são rebatidos novamente, a Terra vai aquecendo em algumas regiões. O aquecimento em algumas regiões leva um contraponto em outras regiões, que é a parte de muita chuva, que não havia antes, alagamento, como é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou em locais que não tinha muita seca ou muito calor, passam a ter muita seca e muito calor. Você tem um desequilíbrio planetário. Daí a importância de todas as nações, de todos os órgãos que atuam na mitigação dos problemas de mudanças climáticas serem mais efetivos nessas agendas, nesses protocolos, nesses compromissos entre nações de redução da emissão de gases de efeito estufa e de medidas que permitam a gente ter uma relação com os recursos naturais mais harmoniosa, mais adequada. Muito bem, conversamos aqui com o prefeito Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, uma cidade muito impactada pelo incêndio nos últimos dias. Prefeito, parabéns pelo trabalho, sucesso aí na condução dessa crise que envolve não só a sua cidade, mas tantas outras cidades pelo interior de São Paulo. Conte sempre com o microfone da Jovem Pan para qualquer esclarecimento, qualquer novidade a respeito deste trabalho que você tem feito. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Nelson Kobayashi, boa tarde a todos os participantes do Tá na Roda, os telespectadores, internautas da Jovem Pan News. Um bom fim de domingo e uma boa semana para todos vocês.